Retornamos. Parra, como é que fica então usina Angra 1 e Angra 2, que você estava se reportando no primeiro bloco? Perfeitamente. O que eu gostaria de frisar é que o tipo de geração de energia propiciada pela usina termonuclear, ele é tão seguro quanto qualquer outra geração de energia em qualquer outra fase. Veja só, o combustível da usina nuclear é que merece um pouco mais de atenção. Então precisa existir um planejamento, uma usina com alta tecnologia. A usina de Angra 1 e Angra 2, elas foram concebidas na década de 60, implantadas na década de 70. E estão operando até hoje. O que precisa é dar uma continuidade nesse projeto e pensar em termos de planejamento de 50 anos, de 80 anos, utilizando-se das tecnologias disponíveis. Uma usina nuclear bem administrada e bem montada, ela é certeza de segurança e de energia a baixa emissões, tanto para a atmosfera quanto para o meio ambiente. O dejeto nuclear, que se existe sempre uma polêmica, o que fazer com o lixo nuclear, existem tecnologias de descarte e que têm que ser implantadas. Isso demanda investimentos, mas é uma grande solução para o Brasil daqui a 100 anos. Mas você conhece alguma dessas que você explanou agora com eficiência aqui no Brasil? De usina nuclear só temos a Angra 1 e a Angra 2. Mas elas são eficientes, são eficientes, como você coloca, são essa bem infraestrutura? São bem geridas. São bem geridas. São bem geridas. E vale lembrar que os Estados Unidos têm a sua maioria de energia elétrica suprida por usinas nucleares. A França integralmente, praticamente. A Alemanha adotou o modelo de queima de carvão. Então, quando nós falamos em impacto ambiental, o que é pior? Você queimar carvão dia após dia e lançar CO2 e outras fuligens e outros gases na atmosfera? Ou você ter um ambiente puramente controlado e fazer um tratamento com o dejeto atômico como tem que ser feito? Existem normas, existe toda uma parte de segurança para isso daí. Muito bem. Bem, agora vamos falar sobre o setor de ar-condicionado, refrigeração e aquecimento solar. Influencia no consumo de energia? Olha, o grande consumidor de energia elétrica num prédio comercial, eu digo para vocês com 100% de certeza, que é o sistema de aquecimento e sistema de refrigeração. Num prédio comercial especificamente, um prédio de escritórios, eu poderia dizer que 50% até 70% da energia consumida nesse prédio, depende do tipo de atividade, ele é ligado à área de condicionamento de ar. Por quê? Porque os equipamentos de ar-condicionado, quando você coloca em operação para abastecer uma magnitude de um prédio de 25 andares, por exemplo, ele é muito grande. Os motores de bombas, os equipamentos de ar-condicionado, eles demandam muita energia de qualquer forma. Aliás, a gente costuma dizer que toda vez que você aquece ou resfria um fluido, seja ele água, seja ele ar, você emprega muita energia para tal, porque você está mudando o estado de energia daquelas moléculas, seja do ar ou da água. Então, a área de ar-condicionado ela tem muito para contribuir para a economia de energia no Brasil. Como? Eu gostaria de falar de um paradigma americano que ocorreu na década de 90, quando o governo dos Estados Unidos adotou uma norma que se chama a ASHRAE 90.1, uma norma de eficiência energética, e estipulou limites mínimos de eficiência energética para todos os equipamentos de ar-condicionado. Isso foi uma mola propulsora do grande desenvolvimento econômico e social dos Estados Unidos na década de 90. Por quê? O governo incentivou a substituição de equipamentos de menor eficiência energética para equipamentos de maior eficiência. Com isso, se movimentou a indústria e se teve uma grande melhora na performance energética de maneira geral, de um país do tamanho dos Estados Unidos, que é basicamente o maior consumidor de eletricidade do mundo. Este modelo ele foi adotado numa menor escala no Brasil,
com a criação do Plano Brasileiro de Etiquetagem, que foi uma iniciativa sensacional que ocorreu ainda no governo Fernando Henrique e que promoveu a etiquetagem, ou seja, a rotulagem dos equipamentos, sejam eles de ar-condicionado e outras, por exemplo, lâmpadas, geladeiras, vários eletrodomésticos, para se medir o grau de eficiência que esses equipamentos têm e, com isso, melhorar o consumo dessas máquinas de modo geral. Doutor Parra, estamos gostando muito da sua contribuição informativa, porque esse programa visa informar o telespectador. Perfeito. Essa parte energética do país, não é? Fala-se muito pouco. Como você mesmo diz, é proibido, não é, falar desse tipo de energia. Não é? Muito bem, mas eu acho muito importante você ter vindo aqui no programa Direito e Justiça em Foco para alertar o telespectador sobre esse problema. Mas vamos continuar. Qual a contribuição que o setor de refrigeração, aquecimento, ventilação e condicionamento de ar, representado pela sigla HVACR, pode oferecer para otimizar o uso de energia no Brasil? Essa é uma excelente pergunta. O nosso setor, que a gente chama exatamente isso, o HVACR, é o aquecimento, refrigeração, ar-condicionado, ele pode contribuir apresentando novas tecnologias em substituição de tecnologias da década de 50 e 60. Sim. Nós temos alguns dados aqui muito interessantes. Por exemplo, um prédio hoje concebido com as tecnologias atuais, ele consegue consumir 60% a menos de energia do que um prédio construído na década de 90, por exemplo. Ou seja, o nosso setor, em conjunção com técnicas de projeto, nós conseguimos fazer uma reforma nesse prédio com os equipamentos e transformá-lo num prédio muito mais eficiente do ponto de vista de energia. De que maneira? Trocando equipamentos, reajustando vazões de ar e efetuando ajustes em cargas térmicas e outras ações, de maneira que esses prédios vão se comportar muito mais eficientes. Bom, e você está colocando o tema sobre uma evolução técnica. Perfeitamente. Né? E a criatividade também através dessa evolução técnica. Quer dizer, aproveitou-se a evolução técnica e aí, então, colocou-se também a criatividade. Perfeitamente. Uma coisa anda junto com a outra. Né? A técnica, quando falamos técnica da parte de fabricação, ela anda em conjunto com o aprimoramento dos especialistas, dos projetistas e dos instaladores de ar-condicionado, que devem estar sempre atualizados com essas modernas técnicas, tanto dos equipamentos quanto das instalações. Muito bem. E o setor de serviços pode auxiliar para reduzir o consumo de energia de modo racional? Perfeitamente. Nós costumamos dizer também que um prédio, iniciando sua operação, se a gente olhar o prédio ao longo da sua vida, digamos, de 50 anos, 15% da energia ou do custo desse prédio vai ser gasto na sua implantação, na sua construção e na sua implantação. E 85% da energia consumida desse prédio vai ser em decorrência da sua operação. Daí, é muito simples pensarmos que um prédio que tenha uma boa manutenção nos seus sistemas, não somente de ar-condicionado, mas do aquecimento de água, por exemplo, empregando-se aquecedores solares para aquecer a água desse prédio, esse custo ele pode ser muitas vezes otimizado utilizando e empregando as melhores técnicas de manutenção e gerenciamento de energia. Muito bem explicado. Bem, agora eu vou fazer uma pergunta a você sobre percentuais. Né? Dados da empresa de pesquisa energética mostram que a capacidade de geração de energia por termoelétricas cresceu 68% entre 2008 e 2013. Como é que fica isso? Exatamente. Ou seja, essa foi uma decisão estratégica do governo, do seu planejamento estratégico de energia, em investir em usinas termoelétricas. Por que isso? Porque o governo gosta de queimar
gases ou queimar biomassa. Não, é porque existe um esgotamento da reserva hidráulica do Brasil. É inexorável a mudança da matriz energética brasileira. Os rios e as represas que podiam ser construídos já foram construídos. Não resta outra alternativa. Agora vão ser instaladas pequenas usinas geradoras de eletricidade, mas pequenas usinas hidráulicas, e tem que se partir por usinas térmicas. Não vai escapar. O que se tem que discutir com seriedade e com um certo grau de coragem é: vamos continuar queimando petróleo até quando? Ou quando vai se partir para a usina nuclear? Muito bem, mas me parece que houve aí um crescimento, né? O crescimento, porque a participação das termoelétricas na matriz elétrica brasileira subiu de 22,3% para 30,4%, é isso? Exatamente, isso é o número de usinas, em termos gerais. Sim. Mas a capacidade instalada e operacional, os números são outros, né? Muito bem. Bem, eu tenho também uma outra curiosidade aqui, porque a produção foi buscar em pessoas que, afinal de contas, estão interessadas em saber o que se passa no Brasil, e nos trouxeram perguntas valiosíssimas. Eu tenho uma aqui, que percebemos que sempre há uma defasagem em relação aos investimentos feitos no setor de energia versus o crescimento da população e do uso de energia. Você acha, caríssimo Parra, que corremos o risco de apagões durante a Copa do Mundo, visto que haverá um enorme aumento de consumo de energia? Acrescento, diz a pessoa que, afinal de contas, nos mandou essa pergunta. Além de investimentos, em sua opinião, quais seriam as soluções para que os novos apagões não acontecessem? A resposta é uma só para todos os casos. É o planejamento. Planejamento com responsabilidade. E a responsabilidade não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista estratégico. Para onde tem que ir a matriz energética brasileira? Com relação se vai existir apagão durante a Copa, eu duvido muito. Ótimo. Eu muito acredito bom. que não. Apesar de nós chamamos uma reserva girante dos mananciais de água e das usinas hidrelétricas, somado à eletricidade gerada pelas termoelétricas, uma capacidade girante de 5% de reserva. Mas aqui no Sul há uma escassez de chuva, se não me engano. No norte e nordeste, não. Mas exatamente. aqui está havendo uma escassez de chuva. Exatamente. E a meteorologia não é uma ciência muito exata. Exata, exatamente. Então, existe uma tendência, o que as pessoas conseguem ver, é que existe uma tendência de menores chuvas para esse ano. E a reserva girante do Brasil, que é historicamente em 5%, ela foi rebaixada para 1%. O que significa? Que nós estamos no talo, estamos no limite. Porém, a Copa do Mundo, ela deve ocorrer aqui em temperaturas também mais frias. Isso contribui diretamente, impacto direto no consumo de energia. Por quê? Temperaturas menores, temperaturas atmosféricas menores, reduzem as cargas de energia demandadas pelos prédios com condicionamento de ar, né? Então, pode existir realmente algum pico de demanda em algum período, mas vai ser muito azar se isso acontecer no Jogo do Brasil. Isso é realmente, mas tomara que não aconteça, né? Exatamente. Mas me diga uma coisa, antes de você, por exemplo, projetar que a Copa do Brasil que a Copa acontecesse no Brasil, não deveria se preocupar, pelo menos as autoridades constituídas, em organizar uma infraestrutura, não só nesse setor, mas em outros também? Olha, esse é um assunto que parece que é um assunto que não se esgota, mas nós percebemos que o planejamento da infraestrutura necessária não foi nem feito, muito menos executado. Porque, a princípio, pelo que vemos nos aeroportos, que é uma coisa que todos nós passamos, eu que viajo bastante, nós percebemos que a infraestrutura ainda é muito precária.
Falar, então, em planejamento da parte de energia, se nós formos somar o que foi feito nos últimos 10 anos de governo, nós estamos claramente verificando que poderia ter sido feito melhor. Então, fica a pergunta no ar, o que trouxe de benefício construir um porto num país estrangeiro e deixar de se construir mais usinas de geração elétrica, que é uma estratégia de crescimento para o país, em detrimento do próprio produto nacional, não é? Não só se construir um porto com dinheiro público brasileiro, mas também outras demandas, não é? Que ocasionaram bastante uma insatisfação da população brasileira, porque nós somos carentes de saúde, nós somos carentes de segurança, nós somos carentes de N coisas aqui no Brasil. A segurança é importantíssimo. A educação, não é? E eu ia colocar agora a educação, que é importante, porque todos pensam que a educação é um setor diferenciado. Mas não, a educação ela se inicia nos bancos escolares, para as crianças de 3 anos. Ainda aquelas crianças que frequentam um período escolar, ou matinal, ou também o período da tarde, mas já começam a ensinar o que é educação no país. Por exemplo, começam também a ensinar o respeito que se deve ter à bandeira brasileira. É verdade. Não é isso? É verdade. Quer dizer, essas coisas todas, isso chama-se educação. Nós temos que ensinar os pequenos. Valores. Os valores essenciais. Exatamente. Muito bem. Olha, eu tenho outra pergunta aqui a fazer a você. O uso da energia solar ainda não é comum no Brasil, como você já mesmo falou. Apesar de ser um tipo de energia limpa e renovável. E é verdade, comparando com a outra energia que você falou, a respeito do carvão, dejetos, aquela coisa Exatamente. toda. A energia solar é uma energia limpa. Em sua opinião, o que causa esta baixa adesão ao uso deste tipo de energia? É cara, por exemplo? A energia solar hoje é uma das mais baratas que podemos ter no mundo, não é? Ainda mais para um país como o Brasil, com uma incidência solar privilegiada. O Brasil está praticamente tropical, inteiro, né? Entre o trópico e o Equador, ou seja, a incidência é muito grande. E existe uma movimentação muito forte para se fazer da energia solar um ponto de referência, principalmente para casas populares. Por quê? Nós temos algumas estatísticas muito interessantes. No Brasil, nós temos o custo por metro quadrado de instalação de $500 por metro quadrado no exterior. No Brasil, apenas $180. Isso daí significa o quê? Que nós somos muito mais eficientes para produzir os aquecedores solares para uso doméstico, para aquecimento de água, para o banho, simplesmente. Com isso, se reduz, imaginem, se reduz um chuveiro elétrico. Um chuveiro elétrico, por residência, ele equivale a 5 kW de potência. Um chuveiro. Você imagina uma família com 4 pessoas, sim, quanto que se consome de energia. Utilizar um aquecedor solar numa residência, ele dá um impacto de 30% na conta de luz dessa família. Então, um dos pontos onde nós, como entidade, estamos pleiteando junto ao governo, é que se torne compulsório a instalação de aquecedores solares para água em todas as residências do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje já existe para as casas unifamiliares, ou seja, casa única, uma família por casa. Mas para as casas que são coletivas, um prédio, por exemplo, ainda não existe a compulsoriedade. Muito bem. E esse seria um passo importante para que diminuísse a necessidade de instalação de novas usinas. Um dado muito importante de comparação é, se 60 milhões de domicílios, ou seja, o Brasil inteirinho, utilizasse coletores solares para aquecer a água somente do chuveiro, nós poderíamos descartar uma usina do porte de Itaipu.
que é uma das maiores usinas do mundo. Vou repetir, 60 milhões de domicílios, ou seja, se o Brasil inteiro tivesse aquecedores solares nas residências, nós teríamos uma usina de Itaipu sobrando para o crescimento em outras áreas. Muito bem. Eu tenho uma pergunta rapidamente, porque eu já estou no fim do programa, a respeito do disjuntor. Isso é uma pergunta um problema que acontece em todas as residências, porque quando a luz cai, não é? Você vai lá e rearma. Não seria o caso de você fazer uma inspeção em toda a rede elétrica da sua residência? O que eu posso dar um pequeno alerta nas considerações finais aos nossos telespectadores se o disjuntor da sua casa está desarmando, não fique rearmando. Chame um especialista e faça uma revisão geral. É aí que começa o incêndio. Muito bem. Então agora eu peço a você, naturalmente, que fale alguma coisa no fim desse programa, aquilo que você quiser, para que a gente possa encerrar. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a oportunidade e gostaria de frisar mais uma vez que as questões energéticas do Brasil, todas elas têm solução. E todas elas necessariamente passam por especialistas e por decisões técnicas. As decisões políticas, muitas vezes levam as soluções para um patamar que não é favorável para a população. E o que nós vemos é que um esforço concentrado para essa área pode levar o Brasil para um outro patamar de desenvolvimento. Muito bem. Arnaldo Parra, eu agradeço muito a sua atenção em ter vindo aqui nos nossos estúdios Direito e Justiça em Foco e conversar com o telespectador. Essas informações são necessárias porque nós, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, não é comum ter informações desse teor e dessa qualidade. Porque a qualidade, eu digo sempre aqui, nós costumamos dar informações corretas, verdadeiras. E essas foram as informações verdadeiras que você passou para o nosso telespectador. E por isso eu agradeço muito a sua atenção. E vou chamá-lo novamente para que a gente possa conversar mais ainda em benefício da sociedade. Tá bom? Sempre à disposição. Meu querido Parra, muito obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom.